Olá, meus amores. Bom dia, minha galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Veja a hora da gente se encontrar. Mas até lá, vamos dar continuidade à nossa aula assim, de hoje, né? Galera, na aula passada, a gente fez a correção da página 44 e 45. Foi isso? E eu pedi para vocês darem continuidade no exercício da página 47 a 57. Vocês iriam ler, né? Dar uma lidazinha ainda no capítulo, para a gente poder fazer a correção, que seria exatamente nessa aula. Como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer a correção, para que se tiver dúvida, você tirar a dúvida, né? Eu espero que vocês estejam, ó, com o nosso livrozinho, né? A nossa ferramenta, que é necessário a gente estar com ela, né? Eu espero que vocês estejam com o manualzinho de vocês e vocês peguem o livro de vocês na página 47, é onde a gente vai fazer a correção do exercício que vocês tinham levado para casa. Ou melhor, estão em casa, né? Fica aí do ladinho da tela de vocês, que eu fico aqui na minha. E sintam-se, ó, aqui no meu coraçãozinho, viu? Tchauzinho, amo vocês. Tô com saudade demais. Pronto, continuando, vamos lá? Vamos nós. Na página 47, meus amores, vocês iriam observar essas imagens, né? São 6 imagens que tem aí. Aí tem assim, ó. Observe a sequência a seguir. Nela está retratando o processo de humanização no espaço que acarretou o crescimento urbano. Aí está falando exatamente o que era paisagem natural e o que passou a ser paisagem humanizada, ou seja, transformada pelo homem, né? Tem a primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta figura. Aí, com base na imagem e nos seus conhecimentos, responda. A. Quais as principais características do espaço antes e depois do processo de urbanização? Eu vou falar a resposta minha do livro, mas aqui com base nos seus conhecimentos, de acordo com o que a gente já tinha estudado, trabalhado sobre a questão do crescimento populacional, né? Nós trabalhamos nesse capítulo que é sobre a globalização, esse aumento da globalização, a taxa de natalidade, mortalidade, enfim. Lembra que a gente tinha trabalhado já nesse capítulo, um capítulo bem extenso, por isso que a gente vai finalizar hoje, se Deus quiser, né, para a gente continuar o outro na próxima aula. Aí, a minha resposta era assim, ó, o espaço no início era composto de uma paisagem predominantemente natural e aos poucos foi enfrentando um processo de ocupação humana. Vocês podem observar na primeira figura, totalmente natural, na segunda já começou construções de casa, né, e assim por diante, ok? Espero que a resposta esteja satisfatória. Item B. Que fatores provocaram as mudanças observadas no espaço? Quais foram os fatores que vocês observaram? Quais foram essas mudanças? Veja aí a minha resposta e compare com a de vocês. Entre os principais fatores, devemos apontar a economia como um elemento responsável pela principal alteração no espaço. Essa economia, quando vai na questão da construção, né, gente? Teve a questão da economia. Para se fazer uma construção, logicamente tem que fazer uma economia daqui, uma economia dali, para poder a gente conseguir o nosso objetivo. Ok? Item B. Agora vamos para o item C. Quais as principais consequências ambientais, sociais e econômicas do processo de urbanização? Aí vem a questão exatamente do que sofre, né, o ambiente, o local, com essa mudança, com essa transformação, quando era o espaço natural que passou a ser o espaço urbanizado, né? Ou transformado pelo homem. Aí a resposta, ó, os diversos tipos de poluição, mudança na rotina, estrutura do trabalho, causa pelo surgimento de novos postos de trabalho, ok? O item D. Em sua opinião, quais as vantagens e desvantagens de se viver em um ambiente pouco urbanizado?
Aí aqui vocês colocariam a parte da vantagem e a parte da desvantagem, né? Vocês vão dizer, certo? Isso é a opinião de vocês, ok? Vamos para a página 48. Na página 48 era apenas para vocês assinalarem os itens que vocês achavam correto. Que da questão 2 é apenas o item A, certo? Eu não vou ler todas essas questões porque com certeza vocês já leram, acompanharam, é só para a gente confirmar, tá bom? Estamos apenas fazendo a correção. Na questão de número 3, gente, vocês observam que ele tem um globo, né? Um globo terrestre, onde mostra o ponto A e o ponto B. Aqui ele está mostrando exatamente essas transformações. Em que sentido, tia? Está falando essas transformações? Exatamente sobre a questão do aumento, o crescimento populacional, o giro da economia em relação ao planeta, aos habitantes que vivem nesse planeta, né? Por isso que ele especifica bem direitinho, aí vocês vão observar, fazer essa leitura, aí tem o item A, que ela vai para a página 49, no item A, certo? Da questão 3, que diz assim, ó, a área destacada pela letra B releva uma quantidade de vida oposta à da área representada pela letra A. Descreva as diferenças entre ambas e avalie o impacto das qualidades de vida das áreas B no ritmo do crescimento populacional. Aí o aumento da população, o crescimento populacional. Eu vou ler a minha resposta, eu acredito que vocês já tenham de vocês, só para confirmar. Se tiver semelhante a mim, não tiver igual, sem nenhum problema. Sempre, como a gente sempre estuda, eu sempre gosto de ver o ponto crítico de vocês, certo? De acordo com o que vocês lerem, vocês vão saber ter colocado a resposta aí. A minha ficou assim, ó. A falta de investimento nas áreas de saúde, educação, habitação, geração de emprego, acarreta o surgimento de um precário modelo de sociedade, representada pela área B. Dessa forma, os filhos, na maioria das vezes, não são planejados, tendo médias de crescimento significativo. Ok? Se tiverem acrescentado mais alguma coisa, sem nenhum problema. Né? Aqui está falando sobre o crescimento da população, a taxa de natalidade. E está falando exatamente sobre a questão de saúde, né? Saúde e educação, que são algo importantíssimo. No item B, tem assim, apesar de estarem muito próximos, as áreas A e B apresentam ritmo de crescimento populacional bastante diferente. Estabeleça comparações quanto ao crescimento populacional entre as duas, indicando os movimentos dessas disparidades. Que seriam essas disparidades? Está falando dos países, né? Os países que constituem a área A possuem alto nível de desenvolvimento econômico e social. Já os países situados na região B carretam investimentos ocasional, problemas de diversos segmentos e sendo responsável pela alta taxa de crescimento demográfico. Ok? Tudo vocês vão responder do item A até o item C de acordo com esse globo terrestre, com esse mapa, esse gráfico que está mostrando da questão 3. Certo, meu bem? Eu espero que você esteja acompanhando e entendendo direitinho. No item C, você vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com a própria questão que fala. O círculo apresentado no mapa delimita espaço completamente oposto no que diz respeito às populações, na qualidade de vida e na relação política e social entre ambas. Sobre esses aspectos, assinale verdadeiro a posição ou F na outra posição. Que é essa posição que está se referindo, gente, exatamente ao item A e ao item B, que foi exatamente o que estava especificando aqui no globo da página 48, certo? Aí no primeiro quadrinho vocês têm para ter colocado F, no segundo também F, apenas o terceiro ponto verdadeiro. Ok? Na questão de número 4, tem mais uma vez outro gráfico.
Só que esse gráfico ele está representando por número e não por letra. Pelo número 1, o 2 e o 3. Vocês vão observar esses números, essas posições, em que sentido eles estão se referindo. Em relação na distribuição da população, no aumento da população economicamente, certo? Aí vocês vão entender melhor. Aí já na página 50, vocês vão responder a página 50 todinha de acordo com a página 49, nesse gráfico que está enumerando do número 1 ao número 3. 1, o 2 e o 3, que são exatamente as posições. Tá certo, gente? No item A, diz assim, ó. Discorra sobre os motivos que tornam as áreas destacadas no mapa pelo número 1 e 3 tão parecido e tão diferente ao mesmo tempo. Por que tão parecido e tão diferente ao mesmo tempo? Se vocês observar pelo mapa, vocês vão entender, ó. A semelhança em virtude dos aspectos do crescimento industrial e diferente dentro do ponto de vista do crescimento demográfico. Certo? No item B, diz assim, ó, no que diz respeito ao quantitativo populacional, caracterize a área destacada pelo número 2, indicando os fatores de sua densidade demográfica atual. E vamos ver aqui. A área em destaque apresenta taxa de crescimento demográfico menor em relação à parte restante do continente africano. Todavia, ainda é considerada acima da média em comparação à taxa dos países considerados desenvolvidos. No item C, as áreas destacadas no mapa pelo número 2 e 3 apresentam diferentes populacionais consideráveis. Contudo, são semelhantes no que diz respeito à atração e expulsão populacional. Compare-as sobre esses aspectos. A área 3 compreende os 3 países mais populosos do mundo, que são a Índia, o Paquistão e a Bangladesh. A parte entre o norte da África, chamado África Branca Estrulada, com a área 2, tem o índice socioeconômico e desenvolvimento humano melhores do que os países da área 3. Logo a natalidade e o crescimento vegetativo são menores. Questão 5. Bom, gente, esse item A, B e C era de acordo com o mapa que eu falei dos números, viu? Ele está se referindo só à questão do desenvolvimento dos países, ok? Na questão de número 5, ele vai falar sobre as torres gêmeas, que a gente até já tinha estudado nas outras aulas, em sala de aula a gente já tinha estudado sobre o acontecimento do 11 de setembro de 2001, lembra? Na questão 5, ele está se referindo exatamente a isso aí. Também a Guerra Fria, tá bom? Nós vimos isso aí, o ataque do 11 de setembro de 2001, certo? Aí vocês vão responder assim, ó. Após esse evento, os norte-americanos, os europeus e os japoneses, com medo dos novos atentados terroristas, formularam leis mais rígidas de controle às imigrações legais e de suas fronteiras, bem como um método antiterrorista mais eficiente. Lembra que a gente tinha trabalhado sobre isso aí? Então, com certeza, vocês responderam correto. A questão de número 6, gente, tem o texto 1 e texto 2, que ele vai falar exatamente sobre o continente africano. O continente africano e as mudanças, né? Vocês vão ler esse pequeno texto que tem na página 50 e na 51 também. Tem texto 1, 2 e 3. Textozinho de 4 linhas para vocês entenderem melhor. Quando vocês lerem esses 3 pontozinhos que é chamado de texto, vocês vão observar nos quadros, nesses 3 quadros que tem item A, B e C, e vão assinar a alternativa correta de acordo com os 3 pontozinhos que vocês leram, certo? Que a resposta seria exatamente no item A. Com certeza vocês responderam,
tá certo? Na questão de número 7, gente, tá pedindo para você apontar, aponte algumas propostas para solucionar os graves problemas eficientes pela população do continente africano. Seria a menor exploração por parte das potências industriais, o fim dos conflitos internos, plenamente dos governantes democráticos, o investimento em educação, saúde, geração de emprego e etc. Certo? Na questão de número 8, vocês iriam marcar apenas no item C. A questão de número 9, que também é assinalando, vocês iriam observar a figura de número 1 e a figura de número 2. De acordo com o que vocês iriam observar, vocês iam responder esses dois pontos aí no que diz respeito a essas duas figuras. Do que está se referindo a essas duas figuras? Ó. Ponhando que a área rural, né, ele está falando em uma área totalmente natural, e o porquê dessas transformações, como ficou após acontecer essa transformação humana, ou seja, as grandes construções, né? A globalização, o desenvolvimento, enfim. Essas duas figuras ficaram iguais? Lógico que não. Teve uma grande mudança. Essa mudança vocês vão descrever de acordo com o que vocês entenderam. Na primeira figura tinha um rio. Na segunda figura continua o rio? Continua, porém de formas diferentes. Não é isso? Aí você coloca a sua própria opinião. No item B, você vai explicar os principais problemas socio-brasileiros provocados por essa transformação urbana. Por essa transformação que estava na figura de número 1, estava totalmente natural, fazendo parte de uma zona rural, e a figura de número 2, que já está fazendo parte de uma zona urbana, de uma grande cidade, grandes transformações. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito a correção direitinho. Se alguém ainda não tiver feito, me manda, faça e me manda no privado, por favor, gente. Teve alguns que não me entregaram a atividade da página 44 e 45. É necessário vocês responder, até mesmo porque todas as aulas eu sempre gosto de fazer a correção, para a gente poder passar para o próximo capítulo, que é o que a gente vai ter na próxima aula. O próximo capítulo que a gente vai trabalhar é sobre o grande mosaico mundial, que é dando continuidade também dessa globalização, dessas transformações, o que trouxe de ponto positivo e negativo, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que vocês continue estudando, atento nas aulas, não só na disciplina da tia Osana, mas das demais também, que nós precisamos corrigir a atividade de vocês, nós precisamos ter essa presença de vocês, ok? Eu espero que vocês estejam estudando bastante e eu espero que quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, vocês me contem bastante novidade, sabe? Porque eu preciso, principalmente de conhecimento, para ver como nós fomos durante esse período dessas aulas online, tá certo? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem no privado. E até lá, vocês derem uma lida no capítulo 2, que é a próxima aula que a gente vai trabalhar, debater sobre, tá certo? Então, bons estudos, viu? Bons conhecimentos, pesquisem mais, estude mais, beije mais a família de vocês, ame mais, tá bom? E vocês estão aqui, ó, no meu coração. Sintam-se abraçados pela tia Osana. Um cheiro, eu amo vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula, ok?